fica a dica para você. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do crente. Diga, autoridade do crente. Quem é crente aí? Quem tem autoridade aí? Não sei se você percebeu que nós cantamos sobre isso, né? Cantamos sobre a autoridade que temos. E nós vamos entender isso com um pouco mais de clareza nessa manhã. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui, Lucas capítulo 10, versículo 19. Vai estar passando aí no telão, vou usar a versão NVT, mas fica livre caso você queira usar sua Bíblia também, né? É bom você ter contato com ela também. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: eu lhes dei o que, gente? Eu lhes dei? Ele vai dar ou já deu? Já deu. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. E gente, aqui não é para você estar matando escorpião com os pés e pisando em cobra, gente. Isso é uma linguagem figurada do poder das trevas, ok? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Perceba que aqui o mesmo texto que fala de autoridade, ele também fala sobre poder. Eu lhes dei autoridade. E aqui está dizendo que o diabo tem algum o quê? Diga, poder. Jesus, né, ele nos deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Está dizendo que o inimigo também tem algum poder. Mas o texto conclui dizendo: nada lhes causará dano. Diga, nada me causará dano. Agora, essa autoridade que nos foi dada, ela foi dada com um propósito. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Eu quero dar uma dica preciosa para você. Tudo que você for empreender, tudo que você for fazer, sempre pergunte: qual é o propósito de eu estar fazendo essas coisas? Deus trabalha de forma intencional e nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus e devemos ser intencionais naquilo que fazemos. Não fazemos por fazer, fazemos porque temos um propósito. Então essa autoridade nos foi dada também com um propósito. Que propósito é esse? Para que nós pudéssemos fazer as mesmas obras que Jesus falou. Ele disse que nós faríamos as mesmas obras e obras ainda maiores. Ou seja, se Jesus curava, libertava e desfazia as obras do diabo, então foi para isso que Ele nos deu autoridade em seu nome, para curar, para libertar e para desfazer as obras do diabo em seu nome. Sabe, eu me lembro um tempo atrás, isso tem muito tempo atrás, não tanto também que eu não sou velho, né, gente? Mas um bom tempo atrás, né? As pessoas acham que eu sou mineiro, mas eu não sou mineiro não, né? Com todo respeito aos mineiros que estão aqui, né? O melhor pão de queijo de Minas você encontra em Caxias. Fica de pé aí, Bruna. O povo vai fazer encomenda. O melhor, você quer comer o melhor? Eu falo de fonte segura. O melhor pão de queijo de Minas não está em Minas, está em Caxias. É a Bruna que faz, tá? Pois se você quiser procurar ela fazer as encomendinhas, é de Deus. Eu nem estou ganhando comissão, é porque coisa boa você divulga. Não é? Então, você fica lá atrás, tá? O povo vai fazer encomenda com você. Você nem vai dar conta. Em breve a sua loja vai estar aberta. Amém? Bom demais. Bom de Minas. Não é? Muito bom. Olha só, eu me lembro um tempo atrás, eu estava indo morar em Minas Gerais para estudar, né? Eu sou gaúcho, as pessoas acham que eu sou mineiro, não sou não, eu sou gaúcho, do Planalto Médio. Mas nós estávamos indo para Minas, na época, né, eu era representante comercial, mas eu também tinha uma empresa de transportes. Eu já era um ministro da igreja, já era um pastor na igreja, um pastor auxiliar, né, um dos pastores, pastoreava uma congregação. Mas eu me lembro que nós fomos morar em Minas, e aí eu precisava resolver algumas coisas que não deram tempo até a minha ida. Eu ainda tinha alguns imóveis alugados que estavam à venda. Eu tinha um caminhão que eu precisava administrar a venda dele também. Tinha algumas situações para serem resolvidas. E eu me lembro que eu deixei uma procuração de plenos poderes. Aqui está o Rodrigo, sabe do que eu estou falando, né? Uma procuração de plenos poderes, né? E eu me lembro que eu fui no cartório para fazer aquela procuração, né? E aí deixei para uma pessoa que era meu familiar e de muita confiança. E eu deixei aquela procuração para ele. Ele podia fazer tudo por mim. Ele podia comprar, vender, ele podia abrir conta, fechar conta. Tudo que eu fazia, ele podia fazer em meu nome. Você está pegando a revelação aqui? Eu deixei algo assinado que dava a uma outra pessoa da minha família e de confiança a autoridade para fazer e desfazer coisas em meu nome.
Ele podia abrir contas, mas ele podia fechar contas. Ele podia vender coisas, mas ele podia comprar coisas. Tudo ele poderia fazer como se fosse eu. Eu me lembro daquilo que no cartório me foi dito. Você tem certeza? É isso mesmo? É isso mesmo. Porque era um documento, talvez um dos mais importantes. Porque eu estava dando a ele a autoridade de fazer tudo em meu nome. Está comigo? Fazer e desfazer, comprar e vender, abrir e fechar, tudo que eu pudesse fazer, ele também podia fazer, mesmo que eu estivesse distante. Eu estava em outro estado, mas aonde eu estava antes, ele me representava. Talvez você conseguiu entender um pouco mais agora o que é ter autoridade em nome de Jesus. Talvez você diga, mas eu não tenho a procuração. A procuração está aqui. Mas isso só será possível a partir de uma revelação. Diga revelação. A partir de uma revelação daquilo que esse nome representa. Sabe o que eu acho interessante? Crentes fracos ficam atrás de revelamento. Eis que te digo, seu CPF é número tal, sua identidade é número tal. Revelamento. Rapaz, lá tem um homem poderoso, revela até o número da identidade. Você não sabe ler? Pegue sua identidade e olhe. Você não precisa disso para se tornar mais crente. Você precisa de revelação da palavra. Você está comigo? Então, existe uma grande diferença em revelamento e revelação. Tem pessoas fracas na palavra, eles ficam atrás de profecia, como alguém que procura um guru espiritual. Você está comigo? Mas crentes de verdade, eles vão para a palavra e procuram na palavra um norte para a sua vida. Eles querem a revelação da palavra. Então isso que eu falei para você acerca do nome de Jesus, da autoridade que nos foi confiada, isso só de fato se torna real em nossas vidas a partir de uma revelação daquilo que esse nome representa. Porque não é em nosso nome, mas é em seu nome. Sabe, talvez isso é novidade para muitos aqui, mas eu já fui caminhoneiro também. Por 4 anos e meio da minha vida eu fui caminhoneiro. Eu já fui de tudo, só não matei e não roubei. Estou brincando, gente. Mas eu me lembro que muitas vezes, né, eu estava na estrada carregado e de repente, hoje não sei, acho que não é mais permitido isso, mas naquela época era assim, do nada, saía um policial do meio do mato e dava um sinal. Estava ali camuflado, não tinha radar, não tinha pardal, estou falando de muito tempo atrás, gente. Tá? Naquela época não tinha o Waze para avisar você dos BO, tudo que te aguarda lá na frente. Era assim, do nada, estava andando e saía alguém do meio da macega e fazia um sinal para parar. E eu tinha que parar. Só que eu estava ali dirigindo um caminhão com toneladas em cima e uma pessoa, talvez com 60, 70, 80 quilos, me mandava parar. A minha pergunta é: quem tinha poder e quem tinha autoridade? Quem tinha poder? Eu tinha poder. Eu estava dirigindo um caminhão com toneladas em cima. Eu podia cruzar por cima dele. Quem tinha poder? Eu tinha. Mas quem tinha autoridade? Ele tinha. Esse texto que nós lemos diz que Jesus nos deu autoridade para lidar contra todo o poder do inimigo. Isso me mostra o quê? Que a autoridade, ela sobrepõe o poder. Alguém, né, com alguns quilos mandava alguém que tinha toneladas carregando parar, simplesmente com uma voz de comando, uma atitude de comando. Agora, quem era aquela pessoa? Não sei, não sabia o nome, nem o sobrenome, nem de que família vinha, mas eu sabia que ele estava fardado. E porque ele estava fardado, ele representava uma instituição. Você está comigo? E por respeito à instituição que representa uma autoridade, eu precisava parar, porque senão eu seria penalizado. Talvez você diga, mas eu não estou vestido, pastor, que autoridade é essa? A Bíblia diz que você está vestido de Cristo. Que aquele que está em Cristo, de Cristo se revestiu. Quando o diabo olha para você, ele não olha você, ele olha o Cristo que te reveste. Ele sabe aquele que está sobre você, ele sabe o sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Oh, aleluia.
Eu garanto para você que se você estiver cheio de convicção de quem você é e cheio do Espírito, você pode entrar na terreira de Umbanda, nenhum demônio vai descer lá, por causa da autoridade que você representa. Oh, aleluia. A autoridade, ela sobrepõe o poder. O diabo, ele tem algum poder, nós lemos isso aqui, mas Jesus tem toda a autoridade. Agora entenda, ele confiou a nós. A autoridade que está sobre Jesus nos foi confiada. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Estava sobre ele, sobre Jesus, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão. E aqui, quando ele diz portanto vão, ele está delegando algo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Por isso que essa é uma igreja que ensina tanto, porque é bíblico. Amém? E diz: e lembrem-se disto, estou sempre com vocês. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora, aqui Jesus, ele está prestes a ser assunto aos céus após a ressurreição. Aqui já é o Cristo ressurreto que seria assunto aos céus. Mas quando ele diz portanto vão, numa outra versão diz portanto ide, ele está delegando a autoridade, né, que está sobre ele aos seus discípulos. Estava dizendo que eu estou indo para o Pai, eu estarei indo para me assentar à destra de Deus, a um lugar de autoridade. Mas a autoridade que me foi confiada no céu e na terra, agora eu estou dando a vocês, delegando a vocês, para que vocês vão a toda parte, que vocês preguem a toda criatura, que vocês batizem, imponham as mãos sobre os enfermos, libertem os cativos, façam as mesmas obras que eu fiz, e façam inclusive obras maiores. Sabe que nós não temos nenhum distintivo que prova que temos essa autoridade, mas sabe o que nós temos? Nós temos a palavra que nos garante isso. Porque está escrito. Jesus, ele venceu a tentação no deserto com 3 versículos, dizendo está escrito, está escrito. O diabo o tentava e ele dizia está escrito, está escrito. 3 versículos deram a vitória a Jesus. O que eu e você podemos fazer com a Bíblia toda? Oh, aleluia. Agora, entenda, para que nós tenhamos essa consciência dessa autoridade, para que possamos viver essa realidade, é necessário pelo menos 2 coisas. Duas coisas para que você possa se apropriar dessa autoridade. A autoridade nos foi dada, mas não é porque alguém te deu alguma coisa que você pegou aquilo. Está entendendo? Alguém pode te dar algo, mas se você não pegar, nunca será seu de fato. Você nunca vai usufruir daquilo de fato. Então há pelo menos 2 coisas que você precisa para poder se apropriar dessa autoridade. Que coisas são essas? Revelação e fé. Diga revelação e fé. Nós precisamos entender que essa autoridade, ela opera primeiramente no âmbito espiritual, pois é uma autoridade primeiramente espiritual. A autoridade que temos, ela é primeiramente espiritual. O assunto hoje poderia ser autoridade espiritual, porque você é um ser espiritual. Agora, para ter esse entendimento, ou ter esse entendimento, é vital, porque tudo começa no reino do Espírito. Sabe, quando Jesus, ele repreendia uma doença, ele repreendia o espírito da enfermidade. É interessante você atentar para os detalhes da palavra. Ele repreendia o espírito de enfermidade. Então Jesus tratava de forma espiritual. Por que as coisas não funcionam às vezes? Porque nós olhamos pelo prisma natural, pela perspectiva natural. Mas Jesus olhava primeiramente pela perspectiva espiritual, porque tudo começa no reino do Espírito primeiro. Eu quero ler um texto com vocês de Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, que diz o seguinte. Mateus 16, de 13 a 19 diz: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho
do homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Agora, olha a pergunta de Jesus. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Sabe que eu olho para essa parte do texto, e eu entendo que Jesus ele tem expectativas de que nós o conheçamos de fato. Todo mundo sabe sobre Jesus, mas poucos conhecem acerca de Jesus. Uma coisa é saber que Jesus é o Filho de Deus, outra coisa é você ter conhecimento revelado do que Ele representa. E Jesus tinha expectativas de que aqueles que andassem com Ele o conhecessem de fato. Os outros podem dizer que eu sou Elias, que eu sou um profeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas e vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu quero dar uma paradinha aqui. Sabe por que ele disse o Senhor é o Cristo e ele não disse o Senhor é Jesus? Porque haviam outras pessoas com o nome de Jesus naquela época. Jesus era um nome comum, mas havia um Jesus que era diferente. Um Jesus que era o Cristo. O Cristo significa o ungido de Deus. Então Pedro teve essa revelação e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou. Olha o que eu estou falando de revelação aqui. Foi meu Pai que está no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando de Pedro e dele. Eu digo que você é Pedro, Petros, um fragmento de rocha. Mas ele estava dizendo: mas eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Isso desconstrói uma doutrina que há por aí, não no nosso contexto evangélico, né, de que Pedro é o fundador da igreja. Não, Jesus é. Amém? Ele disse: sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja já tem um dono. Jesus disse a minha igreja. Jesus disse a minha igreja. A igreja não é do pastor. Eu fico chateado. Tem pastor que se apoderam da igreja como se fosse dono de um negócio. Se apoderam das pessoas como se elas fossem propriedade dele. Aqui não tem disso. Querido, aqui você é livre. Aqui nesse lugar você é livre em Cristo Jesus. Cristo comprou a sua salvação. Cristo verteu o sangue dele para comprar a sua salvação. Você tem um único dono, e o seu dono é Jesus Cristo. Amém? E aí diz o seguinte: sobre esta pedra edificaria minha igreja, e forças da morte não a conquistarão. Uma outra versão diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí conclui dizendo: eu lhes darei as chaves. Diga chaves. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Agora perceba que porque Pedro teve uma revelação de quem era Cristo, chaves lhe foram entregues. E não sei se você, quando fala de chaves, você logo lembrou de um molho de chave. Alguém tem um molho de chave aí? Ninguém tem aí um molho de chave? Tá, deixou no carro, né? Tá tudo certo. Queria usar como exemplo, gente. Aqui, ó, um molho de chave, né? Quando você fala de chaves, logo você pensa num molho de chaves. Aqui tem 3 chaves aqui. Uma abre uma coisa, a outra abre outra, e outra abre sei lá o quê. Mas deixa eu dizer algo para você. Pedro teve uma revelação. Jesus disse: Pedro, você é bem-aventurado sobre esta revelação que você teve. Eu te darei as chaves. Diga, as chaves. Agora, escute isso. Aqui está a chave das chaves. Essas chaves não é a chave para entrar no reino. É que quando você fala de chave, logo você lembra que chave, ela te libera para entrar em um lugar. É ou não é verdade? Mas não é a chave para entrar no reino, porque você já está no reino. Colossenses 1,13 diz que quando você aceitou Jesus, você foi transportado do império das trevas para o
Então não é a chave para entrar no reino, porque você já está nele. Então se não é uma chave para entrar no reino, matei o cabra ali agora. Qualquer coisa eu ressuscitava pelo poder do nome de Jesus. Estou brincando. Rapaz, está esquisito hoje, né? Gente, o evangelho é leve. Chega de religiosidade. A única coisa que você tem de manhã é bafo de acordar, não bafo de religiosidade. Amém? Deixa isso para lá. Pedro teve uma revelação de quem era Cristo, e sobre essa revelação Jesus disse: eu te darei as chaves do reino do céu. E chaves, elas falam do quê? Chave fala de autoridade e acesso. Ele tem as chaves que dão a ele a autoridade sobre algo. Eu vi a chave de um carro, ele tem autoridade sobre esse carro, é dele. Ele pode entrar, usar, fazer o que ele quiser, porque ele tem a chave. Você está comigo? Chave representa autoridade e acesso. A chave da sua casa está dizendo que ela já é sua, mas você tem autoridade sobre ela. Você está comigo? Eu te darei as chaves. Não é chave para entrar no reino, você já está nele. É chave que te dá acesso a tudo aquilo que o reino te proporciona. Sabe, queridos, lembra disso. Chave representa autoridade, acesso, poder para ligar e desligar coisas aqui na terra, que serão ligadas e desligadas também no céu. Nós acabamos de ler esse texto. Sabe o que isso me mostra? Tem coisas que através do nome de Jesus você já poderia ter resolvido. Talvez você está esperando: Senhor, quando o Senhor vai intervir e resolver isso para mim? Não, é você que resolve através do nome de Jesus. Ele te deu autoridade para que você, no nome dele, possa resolver. Você é um representante legal de Cristo nessa terra. Você representa o reino do céu nessa terra. Amém, queridos? Você representa o reino de Deus nessa terra. Se nós não tivermos consciência disso, vamos viver amedrontados. Sabe, tem gente que tem tanto medo do diabo que esqueceu de aprender acerca de Jesus. Vive atormentado: eu estou vendo uma sombra, eu estou vendo isso, e demônio daqui, e demônio na comeira da casa, e demônio pendurado na janela. E Jesus está onde? Se Jesus tiver revelado ao seu coração, você vai entender que você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhe causará dano. Sabe, o texto que nós lemos diz isso, que primeiro nós desligamos na terra coisas através do nome de Jesus, e consequentemente elas serão desligadas nos céus. Nós lemos isso aqui. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Perceba, começa na terra. Diga: começa na terra. Tem gente esperando que Deus comece as coisas no céu. Não, começa na terra, através do nome de Jesus. O que você ligar e desligar na terra terá sido ligado e desligado no céu. Agora nós fazemos isso usando a fé naquilo que a palavra nos garante. Sabe, queridos, a Bíblia, ela nos mostra que através da palavra, Jesus, ele libertava os cativos. Até Jesus usava a palavra. Você sabia que há autoridade na palavra? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diria e não faria? Acaso falaria e não confirmaria? Diz o Senhor. Ou seja, se Deus disse, está feito. Há uma autoridade sobre a palavra. E Jesus, ele usava a palavra para libertar os cativos. Mateus capítulo 8, versículo 16, eu vou ler na versão revista e atualizada, por favor, é RA, tá? É Mateus 8, 16, RA. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Eu fico imaginando, alguém já viu uma pessoa possessa aqui? Pode levantar a mão. Várias pessoas, que legal. É bom assim, o exemplo fica mais vivo. Eu já vi várias situações. É horrível, não é verdade? Quem já viu sabe que é horrível. É mulher falando com voz de homem, homem falando com voz de mulher. Eu já vi gente comendo carne crua. Eu já vi de tudo que você possa imaginar. Horrível. Eu já vi um endemoniado que comia tumores. Horrível. Mas no nome de Jesus ele foi liberto. Agora, esse texto diz que trouxeram a Jesus
muitos endemoniados. Se um é horrível, imagina muitos no mesmo lugar. E disse, e ele meramente com a, diga a palavra. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. O que Jesus usou, gente? O que Jesus usou? Ele não usou a água do Rio Jordão, não. Nem a areia de Israel. Nem uma rosa ungida. Nem o tijolinho. Nem o lenço. O que ele usou? Então não vão ficar inventando moda. Amém? O que Jesus usou? O que Jesus usou? A palavra. Oh, aleluia. Nós precisamos lembrar que nós temos a garantia da palavra e a autoridade do nome. Diga comigo, eu tenho autoridade através do nome de Jesus. Diga, eu tenho autoridade através do nome de Jesus. Então, em cima disso, que ele tome posição. E não deixe o diabo cirandar na sua vida. Discirna o ambiente e tome posição. Mostre quem manda. Mostre quem tem autoridade. Isso não é orgulho. Isso é a demonstração de que você tomou posse daquilo que te pertence. Eu vejo muitas vezes o diabo cirandando na vida das pessoas. Vivem num limbo o tempo todo. Sua família esbagaçada. Suas finanças esbagaçadas. Sua saúde esbagaçada. Por quê? Porque não entenderam, não compreenderam que eles têm autoridade no nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Não é comum tudo queimar, tudo quebrar. Não é comum ter prejuízo o tempo todo. Não é comum. Não aceite isso como comum. Sabe o que é comum? Vida e vida em abundância. Isso é comum para mim e para você. Agora o diabo ele só ganha força na ignorância dos crentes que não sabem o que são, o que têm e o que podem em Cristo Jesus. Por isso que nós cantamos aqui, eu sou o que Ele diz que eu sou. Diga, eu sou o que Ele diz que eu sou. A minha pergunta é, você sabe o que Ele diz que você é? Não é uma repetição que te dá autoridade, é saber o que Ele diz que você é. É saber o que Ele diz que você tem, é saber o que Ele diz que você pode. E é por isso que o Rema existe, para ensinar o que você é, o que você tem e o que você pode. Mas hoje você está aprendendo um pouco. Você está ficando mais consciente daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode. E consequentemente você está ficando mais forte espiritualmente falando. Diga, eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Ei, não deixa mais o diabo cirandar na sua vida, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Não deixa. Diga, eu tenho autoridade. Então faça da sua casa, do seu ambiente de trabalho, um lugar livre da influência das trevas. Porque as trevas ganham força aonde há ignorância. Você sabia que trevas não existem? Calma. Existe a ausência de luz. Onde não há luz, trevas ganham força. Só que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se Jesus, que é o verbo, a palavra, estiver presente na sua vida, ei, luz vai resplandecer sobre as trevas. Agora, a carta de Efésios, ela revela de uma forma muito gloriosa a autoridade que nós temos no nome de Jesus. O interessante é que os primeiros 3 capítulos, eles revelam justamente aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você pode em Cristo. O capítulo 1, 2 e 3 de Efésios revela isso, o que você é, o que você tem e o que você pode. E o capítulo 4, 5 e 6, ele nos mostra o que você deve fazer com aquilo que você recebeu. Qual é o seu procedimento, comportamento a partir daquilo que você entendeu que você é, que tem e que pode. Há um comportamento adequado. E os últimos 3 capítulos falam sobre isso.
Mas de uma forma muito clara, o capítulo 3, ele revela o poder que há em você. E Efésios 3:20 diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. E lá está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, diga o seu poder, que opera onde? Em nós. É o poder dele operando em você. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Agora, esse poder existe e nos foi delegado com um propósito: desfazer as obras do diabo. Ei, você foi comissionado para desfazer as obras do diabo. E nós não podemos negar que existe um poder das trevas lutando contra nós. 2 Coríntios capítulo 2 diz que nós não devemos ignorar os intentos de Satanás, os propósitos de Satanás. Ignorar é desconsiderar que nós temos inimigos. Algumas pessoas dizem: Satanás nem existe. Vai vendo quanta gente está sendo destruída. Não podemos negar que ele existe. A Bíblia o define como nosso opositor, nosso inimigo, o qual foi derrotado na cruz. Agora, lembra do que eu disse antes. Quando surgirem situações dentro da sua casa, na igreja, no local de trabalho ou qualquer outro lugar que você estiver, você precisa discernir aquela situação e tomar posição. Que espírito está operando para que tudo esteja confuso? Que espírito está operando porque tudo está dando errado? Que espírito está operando porque deu conflito tão grande na minha casa? Você precisa discernir qual é o espírito que está operando e tome posição. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, tem gente que está fugindo do diabo por medo, quando a Bíblia diz: se sujeite a Deus, se submeta. Sabe o que é se submeter a Deus? É se submeter à sua palavra. Quando você está submisso à palavra, obedecendo a palavra, você pode resistir o diabo, e é ele que vai fugir de você. Mas esse posicionamento só é possível a partir de uma revelação da nossa posição em Cristo. E sabe, Paulo orava para que os irmãos da igreja de Éfeso, eles tivessem essa revelação da sua posição em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante diz assim. Efésios 1, verso 17 em diante diz: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual. Diga sabedoria espiritual. Olha só, não está falando de uma sabedoria natural, está falando de uma sabedoria espiritual. Lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro, aqui é a oração de Paulo. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Diga os que cremos. E aí diz o seguinte: é o mesmo, ele está falando desse poder, um poder glorioso, insuperável, grandioso, e diz: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Sabe o que esse texto está dizendo? Paulo está orando: eu oro para que eles entendam que o poder que habita neles é o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando Cristo de entre os mortos e colocando Cristo à direita do Pai. É esse mesmo poder que opera neles, é esse poder que os capacita, é esse poder que os levanta, é esse poder que os mantém de pé. E aí diz o seguinte: agora ele está muito acima, diga muito acima. É Jesus aqui, está falando de Jesus. Agora ele, Jesus, está muito acima, diga muito acima. Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo
e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Eu gostei dessa parte, para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O que esse texto está dizendo? Que toda a autoridade foi dada a Cristo. Cristo está muito acima, diga muito acima. Agora, esse Cristo que está muito acima, ele foi dado à igreja para ser o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, os pés também fazem parte do corpo, não fazem? E a autoridade não está sobre o cabeça? Nós não somos o corpo? Então o corpo de Cristo está acima do diabo, acima do poder das trevas. E é por isso que ele nos deu a autoridade para pisardes. Efésios 2,6 diz assim. Até aí já estaria bom demais. Não é verdade, gente? Mas olha o que diz Efésios 2,6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Talvez você diga, mas eu nunca morri, como é que ele me ressuscitou? Todo aquele que estava sem Cristo estava morto espiritualmente. Efésios diz, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Estávamos mortos em delitos e pecados, alheios à vida de Deus. E Efésios 2,6 diz, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com quem, gente? Com ele, diga com ele. Nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Aonde está Cristo? Diga muito acima. Muito acima de todo principado e potestade. Jesus está muito acima. Aonde eu e você estamos? Em Cristo, muito acima. Espiritualmente, você está com Ele, ainda que fisicamente esteja aqui. Por isso que nós lidamos puramente primeiro com o reino espiritual, a partir da perspectiva espiritual. Então, diante daquilo que acabamos de ler, aonde está Cristo? Qual é a sua posição em Cristo? Porque se você está em Cristo e Cristo está muito acima, você está muito acima de todo principado e potestade e todo poder do maligno. Oh, aleluia. A questão é que quando o diabo se levanta, a maioria dos crentes baixa a guarda. Quando deveria se levantar na ousadia do Espírito e na autoridade do nome de Jesus para desfazer as obras do diabo. Eu quero que você lembre disso. Efésios 2,6 fala de uma posição espiritual, que eu e você estamos muito acima. Ou seja, você pode não estar lá fisicamente, mas espiritualmente você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, muito acima, diga muito acima. Sabe, foi falado aqui no momento de dízimos e ofertas sobre Efésios 1,3, que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Eu quando li esse texto eu ficava pensando, rapaz, se as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais, como é que eu posso pegar elas? Se são, primeiro, são bênçãos espirituais, segundo, estão nas regiões celestiais, como é que eu posso acessar essas bênçãos? Mas quando eu li Efésios 2,6, que diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, eu entendi, espiritualmente eu estou no mesmo lugar onde as minhas bênçãos estão. E essas chaves, são chaves que me dão acesso, me dão autoridade e acesso a tudo aquilo que é meu por direito, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Oh, aleluia. Sabe, espiritualmente você está num lugar de tomada de decisões. Você está espiritualmente é nesse lugar que você está. Então assuma sua posição de autoridade juntamente com Cristo. Sabe, pela autoridade que nos foi dada através do nome de Jesus, decretos espirituais, eles podem ser estabelecidos. E toda a obra das trevas, ela pode ser paralisada a partir dessa autoridade. Entenda uma coisa, diante de uma investida de Satanás, ou você se posiciona, ou ele vai se andar na sua vida. Então tome posição. Colossenses 2,15 diz, desse modo,
Está falando de Jesus aqui. Desse modo, Jesus, ele desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Numa outra versão diz que Jesus, ele despojou todo principado e potestade e deles triunfou publicamente na cruz. Se nós estamos em Cristo e Cristo já venceu o diabo, então nós vencemos com Ele. Sabe o que é ser vencedor? É quando você luta e vence. Nossa, que revelação, pastor. O que é ser vencedor? É quando você luta e vence. Sabe o que é ser mais do que vencedor? É quando você não luta e já venceu. Em todas essas coisas, porém, vocês já são mais do que vencedores por meio daquele que lhes amou. Oh, aleluia! E eu quero concluir com o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 17, que diz assim. Pode acompanhar aqui no telão. Diz assim, uma palavra final. É um bom texto para concluir, né? Está dizendo uma palavra final. Quer dizer que falta só 45 minutos para acabar o culto. Estou brincando. É que a maioria dos pastores, inclusive eu, diz, estamos quase terminando. Aí vai, né? Não, mas não vão terminar mesmo. Diz uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda, diga toda. Não é parte da armadura, é toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Aonde você está? Nas esferas celestiais, muito acima. Diga muito acima. Portanto, vistam toda, diga toda. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. 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 Assim, mantenham sua posição. Lembra que eu tenho falado cada pouquinho no meio da mensagem. Tome posição. Aqui está escrito assim: mantenham sua posição. De que forma? Explica como. Colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. O que é o cinto da verdade? A couraça, ela protegia o peito. O cinto, ele prendia a armadura. Agora está falando que é o cinto da verdade. Sabe o que é o cinto da verdade? É você conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu apontei para lá porque lá está o versículo, gente, só por isso, lá na porta. O que é colocar o cinto da verdade? Não é você fazer um gesto, eu coloco agora o cinto da verdade, não. É você conhecer a verdade. Aí o texto diz, coloque o cinto da verdade, a couraça da justiça. Sabe o que é a couraça da justiça? É você saber que em Cristo Jesus você foi justificado. Ei, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso é a couraça da justiça, saber que em Cristo Jesus você já foi justificado, porque o diabo ganha força na ignorância, condenando as pessoas. Mas o sangue de Jesus te justifica. Essa é a couraça da justiça, em compreender a justiça de Deus. Ele diz, como calçados, usem a paz das boas novas. Aqui está dizendo que seja um pregoeiro da palavra. Você não precisa de um púlpito, de um microfone. Você tem seus vizinhos, amigos, colegas, pessoas. Seja alguém pregador de boas novas. E aí diz o seguinte: em todas as situações, levantem o escudo da fé. Diga escudo da fé. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do inimigo. Eu preciso explicar isso para você, afinal de contas é um culto com um toque de ensino. Por isso que estou ensinando detalhes para você. Isso você não aprende nos cultos, você vai aprender lá no Rema. Aqui fala do escudo da fé. E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Significa que toda vez que o diabo lança um dardo dizendo que você vai perecer na falta, você levanta o escudo da fé dizendo:
em Cristo minhas necessidades são supridas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Satanás vai tentar lançar sugestões de espírito de morte, de enfermidade, trazendo esse pensamento de doença, você vai levantar o escudo da fé dizendo: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, curado. Amém, queridos? O escudo da fé é usar a palavra para rebater flechas inflamadas do inimigo. Agora, Paulo estava usando aqui um exemplo do exército romano, e ele fala do escudo da fé. E o escudo naquela época não era um escudo como aqueles que você vê em filme, redondinho, que tem talvez aí uns 60 centímetros, ou 70 de tamanho, de diâmetro. Não. O escudo lá era do tamanho de uma porta praticamente. Cobria dos pés à cabeça. E nesse escudo havia um couro pregado. Eram escudos de madeira com couro pregado. A outros eram de ferro, mas havia um couro grosso pregado também. E esse couro, ele era embebido em água, para que quando as flechas inflamadas que vinham do inimigo para incendiar as casas, as plantações, a cidade, elas pegassem nesse escudo, e o escudo embebido em água apagava as chamas do inimigo. E a Bíblia diz que nós somos lavados pela água da palavra. Quanto mais cheios da palavra, mais você consegue refutar os dardos inflamados do inimigo. E aí diz: usem a salvação como capacete. E eu posso falar bem disso porque eu sou motociclista, gosto disso. Aqui está o Evandro. Se você quer andar de moto com o nosso motogrupo, procure esse cabo, fica de pé aí. Hoje estou fazendo marketing do povo, né? Motogrupo Asas da Verdade, procura ele, faça parte do grupo. Vamos, né, deitar nas curvas junto, né, de pijama, deitando nas curvas. A gente usa pijama para andar de moto, para deitar nas curvas, gente. Tô brincando. O que eu ia falar mesmo, que eu até esqueci. O capacete. O texto fala do capacete da... Perceba que o que é que o capacete protege? A cabeça. Onde são as nossas maiores lutas? Na mente. Nosso maior campo de batalha é na mente. Tem um livro maravilhoso que eu quero indicar para você, O Campo de Batalha na Mente, Joyce Meyer, best-seller. Se eu fosse você, lia, maravilhoso. Campo de batalha na mente. O nosso maior campo de batalha não é contra o diabo, é na nossa mente. Porque Satanás vai lançar dardos inflamados, dizendo que somos derrotados, fracassados, miseráveis, doentes, vamos morrer, não vamos cumprir o propósito. E mentiras sendo lançadas, aceitas, ainda que sejam mentiras, se tornam verdades. E o texto diz: usem o capacete da salvação. E a palavra salvação aqui no grego, ela é definida como o quê? Como proteção, livramento de todo mal, preservação. Ou seja, a partir do momento que você foi salvo, você está preservado, livrado de todo mal. Você pode andar em saúde divina, você pode andar plenamente suprido. Ou seja, você traz à memória aquilo que a salvação te garante, e você protege a sua mente. Amém, queridos? E aí conclui dizendo: empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você pode ficar de pé? Oh, glória a Deus. Sabe que basicamente o que esse texto está dizendo, ele gira em torno de 4 verdades. 4 verdades que devem nortear o nosso posicionamento. Que é fortalecer-se no Senhor. Sabe onde está a sua força? No Senhor. Fortalecer-se no Senhor. Esse texto fala de um segundo posicionamento, que é manter posição. Eu falei várias vezes aqui: tome posição. O quarto ponto que esse texto fala é de resistir. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que resistem. E conclui dizendo que nós devemos permanecer inabaláveis. E o resultado disso é que vocês continuarão de pé e firmes. Agora, só para finalizar de verdade, eu não sei se você percebeu que na leitura do texto que fala da armadura de Deus, acabamos de ler Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Não sei se você percebeu que essa armadura não tem proteção para as costas. Tem escudo, tem couraça, tem capacete, tem calçados, mas não tem proteção para as costas. Já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para dar as costas e fugir do diabo.
Nós fomos feitos para enfrentar cada investida, na certeza de que em qualquer situação nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não retroceda, não dê as costas para o diabo, enfrente os problemas, enfrente as situações, na certeza de que em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa de ensino. Eu sei que verdades espirituais foram enxertadas em nosso coração. E eu oro para que cada um dos meus irmãos, Pai, saia daqui convicto da sua posição em Cristo Jesus. Que nada, absolutamente nada os intimide, nada os encha de medo, de preocupação ou ansiedade, mas que eles possam, Pai, permanecer firmes no propósito pelo qual o Senhor os levantou nesse mundo, que eles possam desfazer as obras do diabo na autoridade do nome de Jesus. Amém.